Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, esteja sobre o vosso coração. Amém? Estou aqui para mais uma vez a gente estudar a palavra de Deus através da revista da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto. Escola Dominical é um lugar de crescimento espiritual. A Escola Dominical é uma bênção na nossa vida. E neste trimestre, que é o segundo de 2021, nós vamos estudar um assunto muito importante, dando sequência aí a uma perspectiva pentecostal. No trimestre passado, nós estudamos sobre o pentecostalismo e nós continuamos nesta linha, agora falando sobre os dons espirituais. Vamos incluir aí também, falar sobre os dons ministeriais, os dons de serviço, né? Os dons espirituais são importantes, né? Porque visa servir a Deus e aos homens com poder extraordinário, né? Meus queridos, são lições preciosas e esta primeira lição, ela é uma introdução deste trimestre. De forma introdutória, nós vamos falar sobre este assunto na primeira lição. Então será uma visão um pouco mais superficial e uma visão panorâmica do assunto. Porque nas demais lições, nas lições posteriores, aí a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais dentro do assunto aí, né? Dentro de cada dom, cada detalhe aí será passado aos irmãos, né? A lição, o autor, ele vai progredindo aos poucos dentro desse assunto ao longo do trimestre. Então esteja conosco, será uma bênção para a sua vida espiritual. Então a lição de número 1, a primeira lição, nós vamos falar sobre os dons. Deu dons, né, aos homens, e deu dons aos homens é o título da lição. Então, de forma panorâmica, como eu já disse, nós vamos falar sobre isso aqui nesta primeira lição. O texto áureo desta primeira lição está em Efésios capítulo 4, no versículo 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso é uma referência ao próprio Cristo. No contexto desta palavra, Paulo faz referência ou menção aqui ao Cristo, ao Senhor Jesus, ele que dá dons aos homens, ok? Então os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la, tá? Os dons são dádivas de Deus, são presentes de Deus, são dados à igreja para que a igreja possa servir ao Senhor, cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la, ok? O texto base desta lição se encontra em Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, tá? E também 1 aos Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7. Não vou lê-los aqui porque no decorrer desta lição nós vamos estar fazendo menção desse texto aí ao longo da lição. Ok, meus queridos? Algumas observações importantes que eu gostaria de fazer com os irmãos dentro deste assunto é que os dons não devem ser ignorados. Paulo fala isso em capítulo 12, versículo 1 de 1 aos Coríntios. O desejo de Paulo é que a igreja não ignorasse os dons espirituais, ou seja, que eles tivessem um conhecimento melhor sobre os dons, né? Outra coisa interessante que eu vejo, queridos, é que os dons, eles vão confirmar a presença de Deus
na igreja, tá? Os dons espirituais, eles confirmam a presença de Deus no meio da igreja. Muito importante os dons espirituais estarem presentes, porque eles vão confirmar esta presença de Deus. Outra coisa interessante sobre os dons é que os dons espirituais, eles vão evitar a monotonia na igreja. Ok, meus irmãos? Ele vai dar os dons vão dar uma dinâmica maior. Quando os dons espirituais estão em evidência, em uso na igreja, essa igreja ela tem uma dinâmica muito melhor, né? Quebra aquela monotonia, aquele desgaste, o mesmismo. Isso tudo é resolvido quando há dons na igreja. Outra coisa importante que eu gostaria de fazer também, uma observação importante aqui, meus queridos, é que os dons não são um atestado de santidade. Ou seja, aqueles que são usados nos dons espirituais, ou ministeriais, ou de serviço, como vamos tratar aqui, não significa que esta pessoa ela é mais santa do que as demais, ok? Não, de forma alguma. Outra coisa importante que eu gostaria de pontuar aqui nesta primeira lição é que os dons espirituais não podem ser gerenciados por nós. Quem vai gerir isto é o Espírito Santo. Não sou eu, nem você, que vai gerir o dom, ok? Ou seja, o dom espiritual, a própria palavra já diz dom, presente, dádiva, é de Deus, é um dom espiritual, é um dom do Espírito. Ou seja, esses dons não podem ser possuídos. Você não detém o dom, você é usado ou usada no dom, tá? Não é uma propriedade sua. Não é uma possessão sua. Se fosse uma propriedade sua, você poderia ser usado a hora que você quisesse. Eu poderia chegar para você e dizer assim: ô fulano de tal, você tem o dom de profecia? Ah, eu tenho. Então dá uma profetizada para mim aí. Né? Ou faz isso, faz aquilo, dentro da lista dos dons. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele usa a pessoa naquilo que for útil. Para quem? Para a igreja, não para si próprio. Tá bom? Isso é uma pontuação que eu acho importante, que a gente precisa fazer, né? Sobre os dons espirituais. Para que existem esses dons? Qual a necessidade dos dons? A necessidade dos dons, meus queridos, é para que a igreja, com graça e com poder, ela venha proclamar o Evangelho de Jesus para toda criatura e também ser auxiliada para que ela possa cumprir o seu papel no corpo de Cristo, no exercício da grande comissão, tá? Então, a ideia é essa, e para que também a igreja cresça em conhecimento, para que a igreja seja edificada, para que a igreja chegue à unidade da fé, para que nós cresçamos até que cheguemos à estatura de varão perfeito, que isso não se completará aqui, a gente sabe disso, se completará na glória, mas os dons vêm nos auxiliar nisso, tanto para nós cumprirmos o nosso papel como cristãos, como igreja de Cristo na terra, e para alcançarmos o mundo, e também visa o nosso crescimento espiritual, para que sejamos uma igreja forte, organizada no sentido espiritual, para que nós possamos desenvolver a nossa fé, nos fortalecermos, conhecermos o Senhor melhor. Enfim, os dons espirituais são uma bênção para a igreja. No Antigo Testamento, você não vai ver assim de forma tão profunda, tão clara, tratando sobre os dons, mas você vai ter ali alguns vislumbres quando
o Espírito Santo capacitava pessoas para fazer a obra de Deus, como reis, profetas, sacerdotes. Alguns outros casos em especial, como Bezaleel e Aholiabe, quando da construção do tabernáculo, o Senhor investiu eles de um conhecimento, de uma capacidade para construir o tabernáculo, aqueles detalhes, os entalhados, tanto em madeira, quanto em prata, quanto em ouro, bronze. Deus capacitou aqueles homens para fazer aquele trabalho especial. Então você vai ver vislumbres no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, você já vai ver isso de forma mais clara, mais detalhada, né? Outra coisa importante que eu vejo aqui também, no Antigo Testamento era algo assim mais restrito, ou seja, não era algo acessível ao povo. O povo em si não tinha acesso, mas algumas pessoas em específico. Já no Novo Testamento, a gente percebe que isso muda. Porque primeiro que agora todo crente tem acesso direto a Deus. Não é igual no Antigo Testamento, que dependia de um homem para que acessasse a Deus. Hoje, segundo a Bíblia no Novo Testamento, esse véu foi rasgado e todos têm acesso. Então, isso eu posso crer também em relação aos dons espirituais. Nós temos acesso direto a Deus, então por isso nós podemos receber os dons do Espírito Santo, tá? Existem palavras, claro, na linguagem original para dom, para dádiva. No Antigo Testamento, por exemplo, no hebraico, né? A palavra usada lá é Natan, que é dar. A palavra dádiva origina dessa palavra hebraica Natan. No Novo Testamento, há uma outra palavra que é didome. A palavra dádiva origina desta palavra grega, que é didome, né? Que também é dar. E Paulo usa muito esta palavra em suas cartas, em especial em Filipenses capítulo 4, versículo 15, quando ele faz menção ali, elogiando a igreja, porque a igreja havia ajudado a ele. Ele usa essa palavra para dom, dádiva, presente, ele usa a palavra didome. Isso tem relação também com os dons espirituais, que é usada a mesma palavra. Tá bem, meus queridos? É uma dádiva para a igreja. Para ficar assim um pouco mais fácil para nós entendermos esse assunto, ele será visto em 3 categorias principais, né? Que são dons de serviço, dons do Espírito, dons espirituais e dons ministeriais. Está nessa sequência aí, de acordo com as epístolas paulinas, né? Romanos, Coríntios e Efésios. Bom, lembrando também que essa classificação é apenas didática, tá bom? Apenas didática para melhor compreensão nossa. Outra coisa interessante que precisamos ver aqui, que o propósito destes dons, o propósito é encorajar, confortar e edificar. Bom, o propósito dos dons são estes: encorajar, confortar e edificar. Se os dons espirituais se manifestarem na igreja de outra forma, não visando aqui este propósito, aí ele já foge do seu propósito original para o qual Deus o designou, ou os designou, que são os dons, né? Os dons precisam visar o encorajamento da igreja, precisam visar o conforto da igreja e precisa visar a edificação, tá bem? Se fugir disso, foge do propósito de Deus, tá? Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Vamos ver isso aqui de forma panorâmica. Isso será tratado melhor, como eu já disse, nas lições posteriores. Dons relacionados ao serviço cristão, tá? Está em Romanos, capítulo de número 12, tá?
Romanos capítulo 12 vai falar dos dons de serviço, tá? Os dons de serviço que atuam na igreja, né, no corpo de Cristo. Nós aprendemos aqui, o apóstolo Paulo admoesta a igreja e nos lembra de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Os dons de serviço vêm nos mostrando isso, né? Não somos autossuficientes, assim como um membro do nosso corpo depende dos demais membros, nós dependemos uns dos outros, e os dons de serviço vêm nos mostrar isso, né? Assim como o nosso corpo, os membros funcionam um em função do outro, assim nós vemos que os dons de serviço em especial da mesma forma. Por isso a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Esta é a visão dos dons de serviço, visa a manutenção da comunhão dos santos. Pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Não é isso? Não é para si próprio. Quem serve está prestando um serviço para alguém. Nós vamos observar isso nos dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ele fala de ministério, né? Ministério aqui é uma referência ao ofício diaconal. Ministério vem de ministrar, e ministrar significa literalmente servir. Ministro é aquele que serve, tá? Exortação, Paulo usa esse dom aqui, falando de exortação, que também é um serviço, encorajamento, tá? Quando eu falo exortação, alguém pensa que é falar bravo, alguma coisa assim. Não, exortação é encorajar. Também ele fala de repartir, presidir, exercer misericórdia. São os dons de serviço, né? Que vem para dar manutenção à igreja e à comunhão dos santos. É muito importante os dons de serviço. Os dons espirituais, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons listados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, né? Esses são os dons espirituais. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência do crente, religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bicon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações na igreja lembravam uma experiência mística das religiões de mistérios. Ou seja, a igreja de Corinto, que era uma igreja que era usada em todos os dons, como diz no capítulo 1, era uma igreja que tinha vários problemas, né? E Paulo vem ensinando a igreja para corrigir alguns erros, né? Dentro deste contexto do uso de Deus através dos dons, aconteciam algumas coisas que não eram bíblicas, algumas coisas que estavam fugindo dos ensinamentos do apóstolo, né? Então ele vem corrigindo isso.
Então eles precisavam ser ensinados sobre a forma correta no uso dos dons. Então Paulo vem trazendo esses ensinamentos sobre a utilização dentro do culto e fora dele, né? Então Paulo tem essa preocupação aí. Então devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja ela seja edificada. A Bíblia traz ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta do que a Bíblia diz, sobre o que a Bíblia diz sobre isso, né? E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Neste meio, se não houver um ensinamento correto, bíblico, sobre os dons espirituais, meus irmãos, podem surgir muita coisa. Coisas desagradáveis, coisas antibíblicas. Nós temos visto muito isso acontecer por falta de ensinamento. Por isso que Paulo vem ensinando para que a igreja utilizasse, vamos usar esse termo, utilizar, mas de forma sábia, inteligente e bíblica, tá? Para que isso não venha virar uma bagunça na igreja, como nós temos visto aí, infelizmente, pessoas até postam isso nas redes sociais, movimentos aí que se dizem pentecostais, na verdade são neopentecostais, e que causam muita dúvida, muita confusão no meio do povo, né? Os dons espirituais são uma bênção, desde que sejam utilizados, mas de acordo com a palavra de Deus, dentro dos parâmetros bíblicos, os dons são uma bênção para a igreja, né? Então, esses dons espirituais, ele visa proteger a igreja contra esse fanatismo religioso, a corrupção doutrinária. Se for usado da forma correta e bíblica, essas coisas serão sanadas e resolvidas no meio do povo de Deus, né? Mas se não for observado de acordo com a palavra de Deus, podem surgir muitas confusões no meio do povo de Deus, tá bom? Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto, tá? Quando há um ensino correto. Acerca dos dons ministeriais, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, professores. Está em Efésios capítulo 4, e o versículo de número 11. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. E em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Este é o propósito e o objetivo. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 12, fala o propósito dos dons ministeriais, que é edificar, que é levar a igreja ao conhecimento e ao crescimento espiritual bem ajustado, né? O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor, né? Como diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 5, que isso não seja feito de forma forçada, não como tendo domínio sobre o rebanho de Deus, mas que seja feito com amor, e o dom ministerial vai auxiliar o obreiro nisto aí, né? Então, o ensino no Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção de serviço na Bíblia, tá? Serviço. E último ponto aqui é sobre a igreja de Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Todos aqueles que leem a Bíblia, a palavra de Deus, conhecem
sobre a igreja de Corinto na Bíblia. A igreja de Corinto, uma igreja que era usada em todos os dons. Paulo fala isso no capítulo 1 de 1 Coríntios. Mas uma igreja que não estava sabendo administrar entre aspas, né, no bom sentido, a questão dos dons, né? Havia uma certa desorganização neste sentido na igreja de Corinto, mas Paulo vem com uma palavra de ensino para mostrar-lhes como deveria ser, como deveriam ser utilizados estes dons de forma sábia para que a igreja fosse edificada, né? Diversidade dos dons. O que mais nos chama atenção na lista dos dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, não são os 9 dons, mas a diversidade, né? A diversidade, é isso que chama atenção aqui. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, tá? Esses dons são selecionados e relacionados aqui, provavelmente de acordo com a situação e a necessidade da igreja local em Corinto, tá? Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. É claro, queridos, que essa lista de dons, eu acredito que ela é muito maior do que isso. Mas Paulo faz menção aí destes dons, relaciona estes 9 aí nesta carta aos Coríntios em específico. Ele mostra esses dons aí, fala sobre esses dons, faz menção deles por serem adequados à situação da igreja local. Então Paulo faz menção aí desses dons, né? Outra coisa importante é que a autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos de portarmos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Nada disso. Os dons espirituais é para servir à igreja e não ao indivíduo, tá? Uma coisa importante que a gente percebe aqui também na lição é que o assunto do capítulo 13, que é o amor, está entre o capítulo 12 e o capítulo 14. Este assunto que se trata do amor foi colocado no meio. No capítulo 12, Paulo trata dos dons. No capítulo 14, Paulo fala sobre a questão do profetizar, sobre as línguas. Ele trata disso no capítulo 14. No meio, a gente vê Paulo tratando sobre o amor. O que significa isso para nós? O que pode significar isso? A gente percebe que o amor, com certeza, ele vem para equilibrar isto. Não adianta nada ter os dons na igreja, ser usado nos dons como Coríntios eram usados em todos os dons, mas haver ausência do amor na vida dos crentes. Aí não adianta nada, é melhor nós seguirmos um caminho mais excelente. Paulo fala isso. Pois eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho mais excelente é este? Logo no versículo 1 do capítulo 13, ele fala que o caminho mais excelente é o amor. Meus queridos, de forma resumida, para não ficar cansativo, eu trouxe essa palavra para os irmãos. Eu acredito que você será edificado no nome de Jesus e que nas lições posteriores nós vamos tratar de forma mais pormenorizada estes dons, cada um destes dons. Tá bem, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos ficando por aqui
e que você seja um aluno da escola dominical, você possa continuar participando e aprendendo mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe sua família e fique em paz, em nome de Jesus.